Se você já investiu em títulos públicos ou em algum outro título de renda fixa, provavelmente se deparou com um título que possuía diferentes prazos de vencimento e para cada prazo de vencimento possuía um retorno diferente. Geralmente os investidores têm dúvidas sobre qual título investir mediante essa diferença de taxas. Bom, eu sou o Guilherme Marum, sou gestor de investimento e hoje eu vou trazer o conceito de curva de juros, que vai explicar exatamente qual é o melhor prazo de acordo com o retorno do título que você deve investir. A curva de juros pode ser definida como a relação gráfica entre as taxas e o respectivo prazo de vencimento para essa taxa. Então a gente consegue inferir aqui por essa curva que para cada prazo a gente vai ter um determinado nível de taxa de juros e, consequentemente, cada título, né, que vai oferecer uma taxa específica está vinculado a um prazo correspondente a essa taxa. Aqui é importante a gente esclarecer que essa é uma análise estática, ou seja, essa análise é feita em um momento específico, visto que tanto as taxas de curto prazo quanto as taxas de longo prazo estão sempre se modificando mediante o cenário econômico. É importante ressaltar também que aqui a gente está falando de títulos de mesma qualidade, ou seja, mesmo tipo de risco de crédito. Então essa curva aqui, geralmente ela é muito específica em relação a algum título. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma curva de juros de títulos públicos ou da curva DI em relação aos contratos, né, dessa taxa no futuro. Geralmente eu gosto de analisar a curva de títulos públicos dos pré-fixados, que vai dar ali para a gente uma base de risco de crédito. Bom, nem todos os prazos vão possuir ali algum título disponível. Então, o que a gente vai fazer? A verdade é que não existem, né, esses títulos em todos os prazos, existem títulos em momentos muito pontuais. Então, essa curva aqui é uma curva estimada. A gente usa uma técnica que a gente chama de interpolação, que é uma técnica onde a gente vai conectar títulos de diferentes prazos. Então, vamos supor aqui que exista um título aqui para o ano 1 e exista um título para o ano 2, para o ano 3 e para o ano 4 também. Então, a interpolação é justamente a função que vai conectar esses pontos. Geralmente vai existir ali algum erro. E aqui a gente chama de extrapolação, quando a gente tem uma função que vai determinar quais são essas taxas a partir ali da nossa do nosso último título disponível. Bom, um conceito muito importante para que você compreenda o mecanismo de funcionamento da curva de juros é a short rate. Por quê? Vamos considerar aqui que em um ano nós temos um título que paga 10%. E para o prazo de 2 anos nós temos um título que paga 11% ao ano. Ou seja, a gente geralmente espera ali, quando a gente fala que a gente tem uma taxa de 11% ao ano, que a gente ganhe 11% no primeiro ano e 11% no segundo ano. Só que isso não acontece. Por quê? Como eu já tenho aqui na minha curva de juros dizendo que no primeiro ano eu vou ganhar 10%, vocês concordam comigo que o investidor poderia pensar da seguinte forma: bom, eu compro um título de 2 anos e quando der um ano eu vou vender esse título e vou ganhar 11%. Portanto, eu vou ganhar mais nesse título no primeiro ano do que nesse título. Para que isso não aconteça, não exista essa possibilidade de arbitragem, como é que vai funcionar a rentabilidade dos títulos? A gente vai ter sempre, no primeiro ano, a rentabilidade de 10%. E no segundo ano, entre o ano 1 e 2, nós teremos uma taxa que faça com que esse investimento de 2 anos ele seja equivalente a 11% ao ano durante esse período. Ou seja, a gente tem aqui o que a gente chama de short rate, que é essa taxa intermediária entre dois períodos que vai tornar essa equivalência possível. Então, por exemplo, a gente sabe aqui que o nosso título de 2 anos ele vai pagar
1 mais os 11% ao quadrado. Mas nós temos aqui a condição de que no primeiro ano esse título vai pagar apenas 10%, que é o que nós temos aqui na nossa curva de juros, indicando como rentabilidade para o período de um ano. Então, se eu vou ter uma taxa total de 1 mais 11% ao quadrado, e o primeiro ano eu vou ganhar 10%, a gente vai poder descobrir aqui qual é a nossa short rate. Então, se a gente inverter aqui a equação, a gente vai ter que 1 mais a short rate é o quê? 1 mais a taxa do segundo período ao quadrado, dividido por 1 mais a taxa do primeiro período. Então, a gente vai descobrir aqui que entre o ano 1 e o ano 2, o investidor vai ganhar 12%. Então, aqui ele vai receber 10% no primeiro ano e 12% entre o primeiro e o segundo ano. E isso vai ser equivalente a ganhar 11% ao ano. A realidade é que cada ponto da curva mostra quanto você vai ganhar ali naquele momento. Então, vamos considerar que se fossem 6 meses, provavelmente o retorno estaria aqui. Então, a gente pode fazer a short rate ali para qualquer período, né? No limite, nós faríamos ali a short rate de um dia, ou seja, analisando exatamente quanto o investidor ganharia a cada dia. Bom, aqui, de forma idêntica, nós temos um título de 3 anos que paga 11,50% ao ano. Então, em cada ano, a gente vai ter ali 11,50, 11,50, 11,50. Naturalmente, na prática, isso não acontece dessa forma, mas acontece de forma equivalente. Então, nós vimos aqui que no primeiro ano, o investidor ele ganha 10%, que entre o primeiro e o segundo ano, esse investidor vai ganhar 12%, e a gente precisa descobrir agora a short rate entre o segundo ano e o terceiro ano. Se a gente fizer aqui a mesma conta, ou seja, a gente vai pegar a taxa do terceiro ano, elevado a 3, né, que é o prazo para esse título, dividido pela taxa do segundo ano elevado a 2, que é o prazo dela, a gente vai chegar a um resultado aqui de 1,12, 12,50, né? Ou seja, 1 mais a short rate é 1,1250, a taxa aqui vai ser de 12,50. Então, o investidor ele vai ter o equivalente a 11,50 ao ano, mas ele vai ganhar 10 no primeiro ano, 12 no segundo ano e 12,50 no terceiro ano. Vamos avaliar agora o quarto período. Então, aqui a gente tem uma taxa de 11,60. Então, 11,60 para 4 anos, eu vou tentar descobrir aqui qual vai ser a short rate, ou seja, quanto eu vou ganhar entre o terceiro e o quarto ano. Fazendo aqui a mesma conta, a gente tem a taxa do quarto ano elevado ao prazo, né, a 4, dividido por 1 mais a taxa do terceiro ano elevado ao cubo. E a gente vai chegar aqui em uma taxa de 11,90. Então, aqui nesse último ano, a gente pode verificar que o ganho marginal é menor do que o que a gente tinha ali entre o ano 2 e 3. Então, aqui a gente tem taxas crescentes. Eu ganho 10% no primeiro ano, eu ganho 12% entre o primeiro e o segundo ano, e eu ganho 12,50 entre o ano 2 e o ano 3. E a partir aqui do ano 3 para o ano 4, eu vou ganhar 11,90. Então, a gente vê que essa taxa aqui, ela não cresceu mais do que as outras e não se igualou à taxa do mesmo período. Uma estratégia muito interessante para você otimizar a sua rentabilidade é investir até onde a short rate está crescendo. Ou seja, a partir desse momento aqui, o retorno marginal ele está caindo, né? Então, não necessariamente a gente pode dizer que não vale a pena aqui investir para 4 anos, mas quando a gente analisa em termos de ganho marginal, ou seja, quanto você vai ganhar a mais para investir um ano a mais, essa taxa está caindo. Então, uma estratégia muito interessante é você analisar isso. Até que ponto a short rate está subindo? Então, quando você investe nessa taxa aqui, nesse título de 3 anos, ao invés de no título de 4 anos, você vai poder aqui, quando chegar em 3 anos, tomar algum outro tipo de decisão que possa ser melhor do que uma taxa aqui de 11,90. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, curta o nosso vídeo,
comente, diga qual outro tipo de vídeo nós podemos elaborar para gerar valor para vocês.